A primeira vez que ouvi falar sobre o Tupinambá, parecia só mais uma lenda. Algo contado nas noites de chuva para fazer as crianças se comportarem. Eu sempre ri dessas histórias, até que fui parar na floresta. E cara, a realidade é bem diferente do que você imagina. Era uma expedição comum, ou pelo menos deveria ser. Passei horas ali, caminhando pelas trilhas fechadas. Tudo estava calmo, mas aquele tipo de calmaria que te faz pensar, algo não está certo. A vegetação, o calor, o ar pesado, tudo parecia normal. Até que, do nada, o silêncio ficou denso, como se o tempo tivesse parado. Eu parei por instinto, talvez para tentar entender o que estava acontecendo, mas não tinha nada à minha volta. Nenhum som, nenhuma folha caindo, nada. Até o vento parecia ter sumido. Aí foi quando começou a sensação de que eu não estava mais sozinho. Algo, ou de alguém, estava ali, mas não dava para ver, só sentia. Olhei ao redor, procurando sinais, mas não havia nada. A floresta parecia normal, mas eu sentia como se a terra estivesse me engolindo aos poucos, me puxando para dentro dela. E então eu ouvi o nome, um eco no fundo da minha cabeça. Tupinambá! Não sabia o que era, mas a palavra começou a se repetir, sempre que eu tentava ignorá-la. Aquela sensação de estar sendo observado ficou mais forte, como se cada passo que eu desse estivesse sendo seguido, analisado. Não conseguia mais andar com tranquilidade. O medo começou a crescer, mas o pior era a solidão. Eu sentia que ninguém mais poderia me ajudar. Tentei voltar para o acampamento, mas parecia que as trilhas estavam mudando, se fechando à minha frente. O tempo ficou distorcido, como se eu estivesse preso em outro lugar, em outra realidade. A cada vez que eu olhava para o horizonte, ele parecia mais distante. As árvores pareciam se mover, mas não de uma maneira normal. Era como se elas quisessem me engolir. Eu estava começando a ficar fora de mim, sabe? Minha cabeça estava girando, e eu não sabia se estava vendo aquilo de verdade ou se estava começando a enlouquecer. A floresta não estava me deixando sair. Quando olhei para o rio, vi o reflexo, mas não era o meu. Havia algo ali, uma sombra, uma forma que não deveria estar no reflexo da água. O pânico me tomou de surpresa. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria acreditar. O Tupinambá estava me alcançando cá. Não estava mais falando de lenda, estava falando de realidade. O pior foi quando percebi que a floresta não estava mais apenas me observando. Ela estava tomando controle de mim. As minhas ações, meus pensamentos, estavam começando a se misturar com algo muito mais antigo. Algo que não era humano. Eu estava perdendo o controle. E aí não teve mais como voltar. A floresta se fechou ao meu redor, e o nome que antes era só uma palavra vazia na minha cabeça agora parecia se transformar em algo real, algo palpável, algo que eu não podia mais ignorar. Eu tentei lutar, mas não sabia mais contra o quê. A realidade, a floresta, tudo estava se distorcendo. Eu não sabia o que fazer, e mais ainda, não sabia se eu conseguiria escapar de algo que já estava dentro de mim. Eu tentei lutar, mas não sabia mais contra o quê. A realidade, a floresta, tudo estava se distorcendo. O ar ficou ainda mais espesso, como se eu estivesse tentando respirar em um lugar que não era mais deste mundo. Cada passo parecia me levar mais fundo na selva, mas eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era fruto da minha mente. As árvores à minha volta estavam diferentes, como se suas formas estivessem se movendo por conta própria. Não eram só sombras, eram entidades. E elas pareciam estar se fechando ao meu redor, como se quisessem me aprisionar. Eu não tinha mais noção de onde estava. Não sabia mais se era o medo me cegando ou se realmente havia algo me perseguindo ali. De repente, uma sensação pior do que o medo se apoderou de mim. Solidão. Não era só estar sozinho. Era um vazio tão profundo que parecia não haver mais ninguém, nada. Como se o mundo tivesse desaparecido e eu fosse a única coisa ainda existindo naquelas trevas. Comecei a me sentir como parte da floresta, como se ela estivesse me absorvendo, me contaminando. Então a voz veio. Não era mais um sussurro ou um eco na minha mente.
Agora era uma presença, algo que se manifestava como uma força concreta. Não era uma voz humana, mas algo muito mais profundo, mais primordial, algo que falava diretamente no meu espírito. Você nunca vai sair daqui, ela disse, e eu senti as palavras perfurando a minha alma. Tupinambá, era ele, ou talvez fosse algo muito pior do que ele, algo que já havia existido antes de qualquer história que eu conhecesse. Eu corri, não sabia para onde, não sabia o que eu estava tentando encontrar, mas a floresta não me deixava escapar. Eu estava indo em círculos, voltando para o mesmo ponto, como se tivesse sido marcado. Como se minhas pegadas estivessem sendo seguidas, apagadas por algo que eu não podia ver, mas sentia. Quando olhei para trás, não vi mais a floresta. Vi um vazio, um abismo sem fim que se abria diante de mim. O Tupinambá estava me levando para dentro de algo que eu não conseguia compreender. Não era mais só a floresta, era ele. Ele estava me tomando. Eu estava sendo consumido. O medo não fazia mais sentido. Agora era um desespero. A floresta estava transformando tudo ao meu redor. O chão, as árvores, o ar, tudo estava se desintegrando. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca. Meu corpo não respondia. Só sentia a pressão, o peso de algo antigo e incontrolável. Eu sabia que não teria escapatória. A floresta havia me consumido e o Tupinambá não me deixaria sair. Ele me possuiu e agora eu era parte dele, parte de algo que não pertencia mais a este mundo. O que eu vi ali, o que senti, isso já não importa. Não importa mais quem eu era. O que importa é que, a partir daquele momento, eu sou parte da lenda. Eu sou parte da floresta. Eu sabia que não teria escapatória. A floresta havia me consumido e o Tupinambá não me deixaria sair. Ele me possuiu e agora eu era parte dele. Parte de algo que não pertencia mais a este mundo. O que eu vi ali, o que senti, isso já não importa. Não importa mais quem eu era. O que importa é que, a partir daquele momento, eu sou parte da lenda. Eu sou parte da floresta. O ar estava pesado. O calor se tornava insuportável, mas não havia mais suor no meu corpo. Eu estava congelado por dentro. Cada movimento, cada respiração era como uma luta para manter algo de humano dentro de mim. Mas a presença era mais forte. Aquela força me envolvia, como se fosse uma mão invisível, apertando meus pensamentos, minha vontade. Eu não sabia se o que eu estava vivendo era um pesadelo ou se finalmente eu havia atravessado a linha entre o real e o sobrenatural. O tempo estava distorcido, minha percepção estava quebrada. Não conseguia distinguir a noite do dia, o som da visão. Tudo era um borrão de sombras e ecos, como se a floresta tivesse se tornado um organismo vivo e eu fosse agora uma célula, perdido dentro de seu sistema. A cada passo que eu dava, sentia algo me observando. Eu não precisava mais virar a cabeça para saber que não estava mais sozinho. Algo ou alguém se movia ali, dentro das sombras, dentro daquelas árvores que agora pareciam estar respirando comigo. Algo tão antigo, tão primitivo, que a presença parecia engolir tudo ao redor, incluindo meus próprios pensamentos. Mas não era só isso. Eu sentia algo mais, algo estranho, algo que estava me conectando àquele lugar de uma maneira que eu não conseguia explicar. Eu queria lutar, queria correr, mas o medo estava me paralisando, me arrastando mais fundo dentro daquela maldição. A floresta não era mais só a vegetação que eu conhecia. Agora ela estava viva, pulsando com um propósito. Eu fazia parte dela, mesmo que meu corpo não quisesse acreditar. Estava em cada árvore, em cada pedra, em cada raiz que me enredava os pés. Quando comecei a me arrastar pelos galhos, a visão ficou ainda mais turva. Parecia que as árvores estavam se fechando sobre mim, como uma armadilha, mas eu não podia parar. Eu precisava ir. Só Deus sabe para onde, mas eu não podia ficar ali, esperando ser consumido por aquela força que tomava conta de mim. Aquela sensação de estar sendo observado aumentou. Eu olhei para o chão e, por um instante, o que vi não foi mais a terra seca, mas um tipo de luz fraca, como uma visão distorcida, algo como um túnel que se abria à minha frente.
Era como se a floresta estivesse me oferecendo uma saída, uma chance de escapar daquilo. Mas algo me dizia que essa luz não era uma salvação. Ela era uma armadilha, uma enganação. Eu hesitei, mas não havia escolha. O abismo que se abria diante de mim era tão profundo e tão vazio que qualquer outra coisa parecia melhor do que ficar ali, sendo consumido por essa presença. Então, com o coração batendo forte, dei um passo para dentro do túnel de luz. O som da floresta desapareceu, mas a pressão dentro de mim aumentou. Eu estava prestes a entrar em algo que eu não podia entender. Algo que talvez nem o Tupinambá pudesse controlar. Quando entrei naquele espaço iluminado, a sensação de estar sendo engolido não parou. Era como se eu estivesse sendo absorvido, mas não pelo mundo físico, não pela terra. Era mais profundo, mais insidioso. A sensação de ser parte de algo imenso, algo atemporal, me consumiu completamente. E foi nesse momento, com a sensação de estar sendo puxado para dentro da floresta, que percebi algo que eu nunca imaginaria. Eu não estava mais no controle. A floresta, aquela força, o Tupinambá, tudo havia me tornado parte dela. A presença que me assombrava, a voz que ecoava em minha cabeça, finalmente se fez clara. Ela não estava me caçando. Eu já havia sido caçado. Eu não era mais um ser humano. Não importava o quanto eu quisesse sair, o quanto tentasse resistir. Eu já havia sido tomado. A floresta agora era minha casa. A dor, o medo, tudo isso agora era parte do meu novo eu. E como o Tupinambá, eu era parte da floresta, destinado a permanecer ali para sempre. Quando entrei naquele espaço iluminado, a sensação de estar sendo engolido não parou. Era como se eu estivesse sendo absorvido, mas não pelo mundo físico, não pela terra. Era mais profundo, mais insidioso, como se o próprio tempo estivesse sendo distorcido ao meu redor. Eu já não sabia mais se o que eu via era real ou se estava preso, dentro de um pesadelo interminável. Cada passo que eu dava parecia me afastar de mim mesmo, como se a minha identidade estivesse se dissolvendo no ar espesso que me envolvia. A luz, que inicialmente parecia uma oportunidade de fuga, agora me parecia vazia, um reflexo de algo que não era mais deste mundo. As sombras nas bordas daquele túnel de luz pareciam crescer, se esticar, como se tentassem me puxar de volta para a escuridão da floresta. Eu estava entre dois mundos, entre duas realidades que se colidiam. A luz ao meu redor se tornou inconstante, pulsando, como um ritmo que me fazia sentir como se estivesse prestes a desintegrar junto com ela. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta, como se um peso invisível a tivesse silenciado. A sensação de estar sendo observado retornou com força. Eu não estava mais sozinho. Não havia mais árvores, não havia mais o rio, mas algo me vigiava. Algo antigo, algo que não devia estar ali. Então foi quando senti uma presença atrás de mim. Algo estava me seguindo, não fisicamente, mas dentro de mim, como se estivesse se arrastando pelas minhas próprias sombras. Eu tentei virar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem coladas ao chão. E foi nesse momento que senti o calor. Não era o calor comum da floresta úmida, não. Era um calor que vinha de dentro, de algo que queimava em minhas entranhas. Algo que me consumia, mas que ao mesmo tempo me fazia sentir vivo, completamente em contato com o que havia de mais profundo e obscuro em meu ser. Eu não sabia mais o que fazer. Tentei correr, mas meus pés não respondiam, e então comecei a caminhar. Mas não parecia que eu estava indo para lugar algum. A floresta parecia ter me engolido por completo. Era como se as árvores, as folhas, o solo, tudo aquilo que eu conhecia como parte do mundo, fosse agora uma prisão, um labirinto sem fim, onde não havia mais tempo nem espaço. E eu não sabia mais se aquilo que sentia ainda era eu. A sensação de despersonalização era forte demais. E eu me vi questionando se, ao entrar naquele túnel de luz, não teria passado para outra dimensão. Uma onde o Tupinambá já não era mais apenas uma lenda, mas algo real. Algo que dominava o próprio tecido da realidade.
Eu queria correr, mas algo me impedia. Era como se as raízes das árvores estivessem me segurando minha alma, me prendendo a uma linha tênue entre a vida e a morte. Mas o pior era que eu não sabia mais o que era o quê. Eu não sabia mais o que era real ou o que era criado pela minha mente distorcida. A presença de Tupinambá estava em todo lugar. Não nas árvores, não no solo, mas dentro de mim. Ele me possuía. E eu não conseguia mais distinguir onde ele terminava e onde eu começava. Eu me afastei lentamente com os pés pesados, cada passo um esforço que me parecia sem fim. A luz ao meu redor começou a se distorcer ainda mais. As bordas da minha visão se embaciavam, como se as sombras quisessem me engolir, me apagar por completo. E foi aí que no fundo, no canto da minha visão, vi algo, ou melhor, alguém. Uma figura que parecia se formar das próprias sombras, um vulto indistinto que se aproximava sem fazer nenhum som. Não era uma pessoa, nem uma criatura, mas algo que representava o medo puro, uma entidade que não deveria existir fora das lendas. Quando a figura se aproximou, algo dentro de mim quebrou. Foi como se minha mente tivesse sido arrancada de meu corpo. E ao olhar para o vulto, algo me gritou para fugir, mas meu corpo não respondeu. Não havia mais para onde correr, não havia mais para onde se esconder. Eu estava perdido em um lugar onde não existia tempo, onde tudo o que eu conhecia se desfez, e o único som que restava era o bater do meu coração, que parecia ecoar na imensidão do vazio. Eu estava completamente sozinho, ou será que estava? As bordas da minha visão se embaciavam, como se uma neblina espessa estivesse tomando conta de tudo ao meu redor. Eu não sabia se a luz estava se apagando ou se estava perdendo a capacidade de enxergar. O chão parecia se desfazer sob meus pés, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando. Cada passo que eu dava, o som do meu corpo no chão se tornava mais distante, mais abafado. Era como se o ar estivesse ficando mais espesso, mais denso, me tornando impossível respirar. Eu tentei gritar novamente, mas minha voz não saía. Eu estava sendo engolido pelo silêncio absoluto, um silêncio que me consumia com uma força imensa. Nada mais parecia real. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo, como se algo me estivesse seguindo. Algo antigo e paciente que não fazia barulho, mas que estava ali esperando. Eu sentia uma pressão crescente sobre o meu peito, uma dor aguda que parecia atravessar minhas costelas. Era como se mãos invisíveis estivessem me apertando, comprimindo minha alma, me puxando para dentro de algo que eu não podia controlar. Eu não sabia se o que estava acontecendo era real ou se era uma alucinação causada pelo medo. Mas o que eu sentia era tão palpável, tão intenso, que não importava mais. Eu sabia que algo estava me dominando. Então, uma imagem surgiu em minha mente rápida e fugaz. Era uma figura, um ser imenso, encapuzado, com olhos brilhantes que cintilavam como fogo em uma noite escura. Ele estava parado diante de mim, olhando-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar, mas que ao mesmo tempo me congelava por dentro. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Eu queria gritar, mas a minha garganta estava seca, como se o próprio ar estivesse sendo sugado de dentro de mim. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas a sensação de presença continuou, mais forte, mais esmagadora. Eu já não conseguia mais distinguir onde a floresta terminava e onde a escuridão começava. Cada folha, cada galho, cada raiz parecia ter se transformado em algo vivo, algo que estava consciente de mim, me observando com olhos invisíveis, esperando que eu cometesse o menor erro. Eu comecei a sentir uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse tentando tomar controle de mim. Era como se minha mente estivesse sendo invadida por algo que não era meu. Eu sentia os meus pensamentos se distorcendo, se quebrando em pedaços, e o pior era que não conseguia mais me lembrar de quem eu era. O que eu sabia agora era que eu estava completamente à mercê de algo que não podia ver, mas sentia em cada célula do meu corpo. O ar se tornou quente de uma maneira insuportável.
O calor vinha de dentro de mim, como se eu estivesse sendo consumido por uma chama invisível. Minha visão ficou turva e minha mente se perdeu em um turbilhão de emoções e imagens desconexas. Eu vi flashes, pedaços de memórias que já não faziam sentido, visões de algo que se aproximava, que já estava ali comigo. Mas então, no meio do caos, uma voz baixou, como um sussurro profundo em meu ouvido. Eu não conseguia entender a palavra, mas o som daquela voz se infiltrou na minha mente de maneira insidiosa, como se estivesse plantando uma semente de terror diretamente em meu cérebro. Eu tentei afastar, tentei gritar novamente, mas tudo o que consegui foi um gemido abafado. Uma luta interna que eu sabia que não poderia vencer. O chão começou a tremer, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. A terra se abriu em rachaduras, como se estivesse tentando me engolir. Eu caí de joelhos, minhas mãos tocando o solo, sentindo uma vibração alienígena, algo que não deveria estar ali. Olhei para baixo e vi as raízes das árvores se retorcendo, como se estivessem se movendo por conta própria, se estreitando ao redor de meus pés, como se quisessem me segurar, me prender para sempre. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas estavam fracas, incapazes de me sustentar. A presença estava em toda parte, e a floresta parecia estar se fechando sobre mim, cada vez mais, como um abraço mortal, uma prisão sem escape. A escuridão se espalhava pelo meu campo de visão, engolindo tudo, até que eu já não podia mais distinguir o que era o mundo real e o que era o pesadelo em que eu estava preso. Foi então que eu ouvi a voz novamente, mais forte agora, mais presente, como se estivesse dentro da minha própria mente. Você não pode escapar, ela disse. Então, algo estranho aconteceu. A escuridão não estava mais apenas ao meu redor. Ela estava dentro de mim, como se eu estivesse me tornando uma parte dela. Eu era a floresta. Eu era o Tupinambá. Eu não sabia mais quem eu era, nem o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que naquele momento eu não estava mais vivo, mas também não estava morto. Eu estava perdido entre dois mundos, entre a vida e a morte, entre a realidade e o terror. A floresta me consumiu, o Tupinambá me tomou. E agora eu sou parte da lenda. Eu tentei gritar, mas minha voz morreu na garganta. A voz sussurrante continuava a penetrar em minha mente, repetindo uma palavra que eu não conseguia entender, mas que de alguma forma ressoava com um peso sobrenatural. Era como se cada sílaba vibrasse dentro de mim, escavando mais fundo, como se estivesse tentando desenterrar algo que eu sequer sabia que existia dentro de mim. De repente, as sombras ao meu redor começaram a se mover. Não era o vento, nem o jogo de luzes entre as árvores. Eram formas escuras, mudas, que se esticavam e se contorciam, deslizando pelo chão e subindo pelas árvores. Seus movimentos eram quase imperceptíveis, mas eu sentia que elas estavam se aproximando de mim, circundando meu corpo como predadores, pacientemente esperando o momento certo para atacar. O calor dentro de mim se transformou em um frio cortante. Era como se meu sangue tivesse congelado, como se cada célula estivesse paralisada, se rendendo ao domínio daquela presença que me observava das sombras. A floresta ao meu redor parecia agora um ambiente estranho e ameaçador, onde nada fazia sentido, onde o tempo e o espaço se dobravam e se esticavam como um pesadelo sem fim. Eu senti meus pés afundarem levemente no solo úmido, e quando olhei para baixo, o chão não era mais terra firme. Era uma espécie de lama escura e pegajosa que parecia me envolver, sugando-me lentamente. Cada vez que eu tentava me mover, sentia uma resistência, como se mãos invisíveis estivessem me puxando para baixo. E quanto mais eu lutava, mais afundava, como se estivesse sendo absorvido pela própria terra. Foi então que eu vi olhos brilhando na escuridão, refletindo um tom avermelhado, como brasas de um fogo que nunca se apaga. Eram olhos humanos, mas ao mesmo tempo não eram. Eles me encaravam com uma intensidade tão avassaladora que eu sentia como se estivessem lendo a minha alma, conhecendo cada medo, cada dúvida, cada pensamento obscuro que eu já tive. Eu sabia que aquele olhar não era apenas uma ameaça, era uma promessa de algo pior. Minha mente estava à beira de se romper, minha sanidade pendurada por um fio,
Mas algo me fez resistir, lutar. Eu não podia simplesmente me entregar, não podia me render a essa força. Então, com toda a coragem que ainda restava, comecei a caminhar novamente. Cada passo uma batalha contra o solo que tentava me segurar. Mas os olhos, eles continuavam me seguindo, deslizando entre as sombras, espreitando em cada canto. E então, um sussurro ecoou no silêncio. Mais forte agora, mais claro. A palavra era incompreensível, mas sua força reverberava em meu corpo como um trovão. Era o Tupinambá. Ele estava ali, dentro de mim, falando em uma língua antiga, exigindo algo que eu não conseguia entender, mas que instintivamente sabia que não devia ouvir. Eu senti uma pressão na mente, uma sensação de que ele tentava dominar meus pensamentos, se infiltrando em cada memória, em cada lembrança. E por um instante, flashes de minha vida passaram diante dos meus olhos. Mas esses flashes estavam errados, como se alguém estivesse recontando a minha história de um jeito distorcido, sombrio. Eu via minha infância, mas as cores eram pálidas. Via rostos familiares, mas todos pareciam ausentes, vazios. O horror me dominava, mas eu não podia mais lutar. Eu estava sendo engolido, absorvido por uma escuridão antiga, uma força que me fazia duvidar até mesmo da minha existência. Eu já não sabia se era eu ou o Tupinambá quem pensava, quem respirava. Então, com o último vestígio de consciência, fechei os olhos e deixei a escuridão me tomar completamente. O horror me dominava, mas eu não conseguia desviar os olhos daqueles flashes distorcidos da minha própria vida. Cada imagem parecia ter sido corrompida, transformada em algo grotesco, como se o Tupinambá estivesse manipulando minhas memórias, moldando-as para me quebrar. Eu não sabia mais o que era real. Rostos familiares pareciam sorrir com um brilho estranho nos olhos. Cenários comuns agora eram envoltos em sombras. E o mais perturbador, eu via a mim mesmo em cada uma dessas lembranças, mas com uma expressão que não era minha, um vazio aterrorizante no olhar. Eu senti uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse tentando abrir caminho entre meus pensamentos, forçando-se a entrar. A voz do Tupinambá ecoava mais alta, invadindo cada canto da minha mente, repetindo palavras que eu não entendia, mas que ressoavam em algum lugar profundo dentro de mim. Era como se ele estivesse revelando algo que sempre esteve escondido, algo que eu não queria saber. Enquanto lutava contra esse controle que ele exercia sobre mim, senti minhas pernas se moverem sozinhas. Eu não estava mais no comando do meu corpo. Minha respiração acelerou, mas eu não conseguia parar de caminhar. Cada passo me levando mais para dentro daquela escuridão densa, daquela floresta que parecia viva, conspirando para me manter preso ali. Eu tentava gritar, tentava ordenar que minhas pernas parassem, mas era como se eu tivesse sido transformado em um fantoche, um mero espectador da própria vida. De repente eu parei. A luz ao redor tremulava, e diante de mim, a sombra que antes estava oculta nas bordas da minha visão agora começava a se materializar. Era ele, o Tupinambá. Sua figura era uma mistura de sombras e algo quase humano, mas sua presença era avassaladora, um peso que me esmagava. Seu rosto era coberto por uma máscara de madeira retorcida, com marcas que pareciam entalhes de sofrimento antigo, e seus olhos, aqueles olhos incandescentes, pareciam me atravessar. Ele se aproximou lentamente, e cada passo que ele dava parecia fazer o chão tremer. Eu estava paralisado, o medo cravado em cada músculo, em cada fibra do meu ser. Quando ele parou à minha frente, um silêncio sepulcral tomou conta da floresta. Tudo ao redor desapareceu. Era apenas ele e eu, presos naquela realidade distorcida. Então ele levantou uma das mãos, os dedos alongados e retorcidos, e a pousou em meu peito. Um frio indescritível tomou conta de mim, como se estivesse sugando cada pedaço de calor, de vida, de esperança. Eu senti minha alma ser puxada, como se ele estivesse arrancando algo essencial de dentro de mim, algo que eu jamais conseguiria recuperar. Minha visão começou a escurecer, e eu sabia que se não fizesse algo, essa escuridão seria eterna. Com o pouco de força que restava, lutei contra a paralisia que me prendia, tentei resistir,
mas era como lutar contra uma tempestade. Minhas forças estavam se esgotando, minhas lembranças, minha identidade, tudo parecia desmoronar. O que eu era? Quem eu era? Eu já não sabia mais. Eu sentia que estava me desintegrando, sendo absorvido por ele, me tornando parte daquela entidade que não conhecia piedade. E no último momento, quando eu estava prestes a perder completamente a consciência de quem eu era, a floresta ao redor explodiu em um clarão de luz intensa. Algo se quebrou no silêncio. Uma rajada de vento atravessou o espaço e, por um instante, eu consegui me mover novamente. Eu me desvencilhei daquela figura, caindo no chão, respirando pesadamente, como se tivesse escapado por um fio de uma morte pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Mas enquanto eu tentava me levantar, com o corpo dolorido e a mente turva, eu sabia, ele ainda estava lá. Ele não tinha desistido de mim. Eu podia sentir seu olhar, uma promessa de que aquilo estava longe de acabar. Uma rajada de vento cortante atravessou o espaço ao nosso redor, e a luz que explodiu da floresta foi tão intensa que eu senti meus olhos queimarem. O Tupinambá recuou um passo, como se aquela claridade fosse uma força que ele não pudesse suportar. Aproveitando esse instante, tentei reunir minhas forças para me libertar de seu domínio. Mas o frio em meu peito ainda me prendia, como se seus dedos invisíveis tivessem se enraizado na minha alma. O brilho ao nosso redor se intensificou e comecei a ouvir murmúrios ao vento. Vozes antigas, como se fossem espíritos da própria floresta. Sussurravam palavras que eu não entendia, mas que soavam como um tipo de proteção, uma força que tentava me puxar de volta à realidade. O Tupinambá rosnou, sua figura oscilando entre a sombra e a luz, lutando para manter o controle sobre mim. Eu sentia sua raiva como um calor que pulsava no ar, mas também sentia que ele estava perdendo sua força. Com um esforço tremendo, consegui dar um passo para trás, afastando-me de sua presença esmagadora. A voz da floresta parecia mais forte agora, guiando-me para longe dele, como se ela própria estivesse tentando me salvar. Mas o Tupinambá não desistiria facilmente. Em um instante, ele estendeu seus braços e suas mãos se alongaram, tornando-se garras escuras que se esticaram na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, senti uma delas rasgando meu ombro, uma dor lancinante que me fez gritar. Eu olhei para baixo e vi que não era apenas um ferimento físico, e a sombra parecia se espalhar pela minha pele, como veneno invadindo meu corpo. A visão ao redor começou a embaçar novamente, e a voz da floresta começou a se distanciar, como se o Tupinambá estivesse tentando me arrancar de sua proteção. Eu estava entre a vida e o pesadelo, sem forças para lutar, quando uma última visão invadiu minha mente. Eu vi as árvores se abrindo ao meu redor, revelando uma trilha estreita que parecia levar para fora da escuridão, de volta ao mundo real. A imagem era nítida, quase como uma promessa de salvação. Como o último resquício de vontade, concentrei-me na trilha e dei um passo na direção dela, arrastando meu corpo ferido para longe da sombra do Tupinambá. Cada movimento era uma luta, como se ele estivesse puxando minha alma para longe, mas eu segui em frente. Eu não podia desistir. Atrás de mim, o som de seus passos ecoava. Ele estava se aproximando cada vez mais rápido, a sombra quase me engolindo. Mas a luz na trilha continuava a brilhar, crescendo à medida que eu avançava. Senti que, se desse mais um passo, estaria livre. Mas o Tupinambá estava a centímetros de me alcançar. Suas garras quase tocavam minhas costas. E então, com um último grito de desespero, eu me lancei para a frente, caindo em direção à luz. O mundo ao meu redor explodiu em brilho e calor, e eu senti o peso do Tupinambá se dissolver, a sombra se dispersando ao vento. Quando abri os olhos, estava de volta ao mundo real, mas o toque gélido de suas garras ainda ardia em meu ombro. Eu sabia que havia escapado por pouco, e sabia que mesmo longe da floresta, ele ainda estaria à espreita. Uma sombra que nunca me deixaria completamente.